Bom dia, pessoal. Hoje nesse vídeo eu quero trazer uma palavra para vocês, palavra de experiência própria que eu tenho vivido no meus dia a dia, nos meus anos de vida que tenho passado. É a palavra que chama palavra com ação e palavra sem ação. Nós temos que analisar a palavra com ação e valorizar ela, e não valorizar a palavra que não tem ação. O que é isso? Muitas das vezes as pessoas chegam até outro e ele analisa a vida do outro, às vezes usa até o nome de Deus para querer falar a palavra bonita para as pessoas e emocionar ali naquele momento, mas só lançou aquela palavra sem ação. E deixou aquela pessoa com a mesma situação que estava vivendo. Isso chama-se palavra sem ação. Agora aquela palavra com ação é que você chega na casa daquela pessoa e a pessoa está passando por aquela dificuldade e ele diz que ser representante de uma boa palavra e que a palavra dele vai resolver o problema daquela pessoa. Essa palavra dele tem que se resolver, porque se não resolve, a sua palavra vai ficar envergonhada perante o problema daquela pessoa. Ou seja, o Senhor, ele diz aqui na sua palavra, em João 12, 26, ele diz assim: aquele que é meu servo, ele precisa me seguir, e aonde eu estou, o meu servo também está. E aquele que é meu servo, o meu Pai honrará. Eu estou provando isso dentro das Escrituras. Ou seja, Deus, se a pessoa é servo de Deus, e ele lança uma palavra para aquela pessoa que está com aquele problema, a sua palavra tem que ser honrada. Está aqui na Bíblia. Se não honra, ele não é servo do Senhor. O Senhor está deixando a sua palavra envergonhada perante aquele problema daquele cidadão. Se nós for para as Escrituras, lá em número 23, 19, diz o seguinte, que Deus não é filho de homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Por um acaso ele fala e não cumpre? Quando Deus fala, ele cumpre. Se ele está dizendo que aquele que é servo e que segue ele, e ele honra, ele vai ter que honrar a palavra dele. Ele não pode deixar a palavra dele envergonhada perante o teu problema. Ou seja, eu tenho uma experiência própria. Antigamente, eu não sabia valorizar isso. Definir. Eu ia mais era nas palavras bonitas. Mas aquelas palavras eram as palavras sem ação. Por isso que tem que palavra falada com ação e palavra sem ação. E ainda agora para frente eu aprendi que eu vou mais agora para frente aquela palavra de ação. Aquela palavra que você chega, fala e cumpre aquilo que está dizendo. Aí você tem credibilidade diante das pessoas e diante de Deus. Deus ele só pode honrar o indivíduo, o ser humano, se ele é responsável pela sua palavra e cumpre. Se ele fala e não cumpre, Deus não tem por obrigação de honrar a sua palavra. Porque Deus ele não faz troca de valor. Deus é um Deus justo, justiça verdadeira, ele não faz troca de valor. Ou seja, a parte que é do inimigo é do Satanás. Agora a parte que é de Deus é de Deus. Deus ele cumpre. Se a pessoa está do lado de Deus, ele é honrado por Deus. Se a pessoa está do lado do inimigo, ela é envergonhada pelo inimigo. Porque tem essas duas funções. Por isso, muitas das vezes, as pessoas estão sofrendo por aí, porque quer fazer essa troca de valor. Chega a pessoa na casa do indivíduo e promete muitas coisas e aí não resolve nada. Eu tive uma experiência própria comigo quando eu estava lá fora do país, que eu já falei nos outros vídeos, que eu chegava na casa das pessoas e as pessoas estavam lá doentes, sem alimento, enfermidade, triste, abatido. E eu chegava para eles: olha, eu tenho uma boa palavra para ti. Deus me trouxe até aqui para te trazer uma boa palavra. Eu lançava a palavra de Deus para aquela pessoa, e além de lançar a palavra de Deus para aquela pessoa, eu dava comida para ele, que ele estava com fome, eu dava água, que ele estava com sede, eu ia na farmácia comprar o remédio e, quer dizer, a minha palavra estava completa. Não estava só aquela palavra bonita, maravilhosa, mas vazia. Deixou o indivíduo lá doente, com fome. Se Deus me levou até aquela pessoa para lançar a palavra, então Deus vai ter que honrar essa palavra. Se eu por um acaso não tiver na hora, eu vou correr atrás e vou lá e vou resolver o problema, porque a minha palavra não pode estar envergonhada diante do problema. Por isso que o Senhor diz: olha, aquele que é meu servo, meu Pai honrará. Nós temos que ter visão de quê, irmãos? De águia e não visão de porco. Porco, ele não olha para cima. E a águia não, ele só anda por cima e só pega coisa boa. E nesses últimos tempos que estamos vivendo hoje, muitos estão se aproveitando disso. A pessoa está na pior e ele chega com aquelas palavras boas, mas só vazia. E vocês vão acreditando, e aí vem decepção, e cada dia mais que passa, até desvia da presença de Deus, pensando que Deus está no negócio. Deus não está em negócio. Quando você vê pessoas anunciar a palavra e não se cumprir ela, cai fora que é do diabo, não vem da parte de Deus. Eu mesmo provo isso,
Já sofri muito com essas coisas. Eu aprendi e em nome de Jesus eu me libertei e não vou mais nessa onda. Eu sou o seguinte, faço que nem Abraão falou para Ló, para que não tenha contenda entre tu e eu, se tu for para um canto eu vou para o outro. Mas não vai se misturar. Porque não tem como de um poço de água ter dois tipos de água. Você tirar água boa para o teu consumo e depois tirar água ruim. Ou você vai tirar água boa para o teu consumo, para ti, para a tua família e para todos que estão ali ao teu redor. Ou então tu vai tirar água ruim que não serve para nada. Aquele que está na parte da água ruim ele tem que ser envergonhado, porque Deus não está nele. Agora aquele que está na parte da água boa, esse é exaltado. Porque o Senhor exalta na sua palavra, prova que ele é um servo do Senhor e que anda de acordo com a sua vontade. Esse é o meu conselho que eu tenho nessa manhã para vocês, para todos vocês que estão nos assistindo, vendo esse vídeo. Aprender a abrir a mente, porque a mente aberta as coisas facilitam. Quando a gente tem a mente fechada, a gente se deixa levar pelas emoções. E eu fiz isso e continuo fazendo. Se eu posso anunciar uma palavra boa e ajudar, eu vou anunciar. Se eu vejo que eu não posso, eu não vou anunciar. Porque eu não quero ver a minha palavra ser envergonhada perante o problema de vocês. Que Deus nos abençoe. Depois eu vou dar mais continuidade. Vocês vão ver. Nós vamos aprender como separar o joio do trigo. Saber o que é as coisas certas e as coisas erradas. Porque Deus, eu vou tornar a repetir, não faz troca de valor. Deus, Ele não dá a glória dele para ninguém. Nós não somos nada. Para nós sermos alguma coisa, temos que ser servo de Deus. E andar de acordo com a sua palavra. Não sai por aí manipulando o povo para querer ser beneficiado, porque depois é envergonhado. E aí fica pior. A vergonha chega e é melhor nem ter feito isso. É melhor ser glorificado no Senhor e não ser envergonhado. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém.